Bom dia, pessoal. Ou boa tarde para quem está acordando meio-dia já quase, né? Então, a correção da prova. Eu vou deixar o PDF da resolução das questões aqui nessa postagem. E eu não vou cobrar nada nessa aula. Não vou cobrar correção, não vou cobrar exercício. Inclusive, essa parte aqui, essa aula, eu nem vou editar. Não vou fazer muito corte. Vou deixar apontar alguns, algumas coisas ali em relação à prova. E na aula de hoje, o professor tem que saber, às vezes, dar uma folga, às vezes, para o aluno. E eu vou falar umas coisas para vocês que às vezes, talvez, a maioria dos alunos não saiba, mas tem colegas que contam histórias que às vezes a gente nem acredita, a gente tem que perguntar na escola. E é verdade. Então, o professor ele tem que saber dar uma folga às vezes para o aluno. E eu estava vendo ali as aulas que a gente teve até essa prova. Teve aulas que teve até meia hora de conteúdo falado e explicado. Coisa que dentro de uma sala de aula tu vai ali dar uma explicação, dar uma segunda explicação e tu vai atendendo os alunos individualmente. A aula presencialmente ela até rende pouco, não tanto quanto a aula online, que tu passa os exercícios. As minhas aulas é um pouco diferente, porque eu ainda explico o conteúdo em vídeo, eu acabei adotando essa metodologia desde março. Então, eu vou deixar as questões da prova com a resolução nesse PDF. Tu dá uma olhada ali, vê o que tu errou. Tu pode me chamar ali no chat, eu vou te respondendo. E aí a gente vai desenrolando isso. Por exemplo, aqui nessa questão tem essa situação aqui do expoente. Tá aqui resolvido, botei até colorido para vocês entenderem melhor. Aí tá aqui a resolução dele. Nessa parte aqui também, eu coloquei as substituições, fiz todo o cálculo, desenvolvimento, desenrolei toda ela. Vocês deem uma olhada. A parte que vocês ficarem com dúvidas, aí vocês entrem em contato pelo chat ali, que a dúvida às vezes do colega pode ser praticamente de todos ou de mais alguém, aí já vai ajudando. Nessa questão aqui, a gente chegaria a um resultado. E esse resultado aqui eu troquei a ordem na prova, ou seja, a gente encontraria AY, BY e eu troquei pelo YA, YB. É como eu falei numa aula passada, 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Então, posso alterar a ordem ali, que não vai mudar em muita coisa. E na prova estava assim. Essa questãozinha aqui era bem simples para resolver, tá aqui a resolução dela. Qual termo de maior grau do polinômio? Daí eu tinha esse polinômio aqui. A gente sabe que os coeficientes, o expoente dele é zero. Então aqui nós tínhamos 1, 2 e 3. Aqui nós tínhamos 1, 2. E esse aqui era o termo de maior grau. Aqui eu tinha 1, aqui eu tinha 2, somando dá 3, mais 1, 4. Então esse aqui era o meu polinômio de grau maior. Esse polinômio aqui, ele é nulo. Eu coloquei em vermelho aqui os termos que são semelhantes. O 2 menos 1 vai ficar 1, menos 1 vai ficar 0. O mais 3 com menos 3 anula também. E aqui o 5 positivo com 5 negativo também dava 0. Então, acabava anulando todo o polinômio ali. Aqui é a mesma coisa. Nós tínhamos que pegar o termo semelhante e subtrair com esse aqui.
Aqui eu tinha o 2 e aqui eu tinha o 1. 2 menos 1, eu eliminava um desses termos aqui. Ele tinha 4 termos. Então, mas 2 deles eram semelhantes. Então eu poderia fazer a operação entre eles. E aí eu ficaria com 3 monômios. Se eu tenho 3 monômios, eu posso classificar ele como um trinômio. Essa daqui já era elevada ao cubo, estava... essas questões aqui, quando são elevadas ao cubo, elas já dão um pouquinho mais de trabalho, mas ela está toda aqui desenrolada, tu pode acompanhar aqui para ver passo a passo aonde que tu pode ter errado. E essa daqui era mais difícil e era a que estava com a maior pontuação na prova. Então, aqui, além de ser ao cubo, tinha uma ao quadrado. Ao quadrado é simples de fazer. Só que nessa daqui eu ainda coloquei o sinal de menos para atrapalhar na hora da operação ali, para jogar bastante a regra de sinais. Então eu deixei aqui em vermelho essa parte e em amarelo essa daqui. Aqui elevado ao cubo a gente chegaria a esse resultado aqui. Essa daqui elevado ao quadrado a gente chegaria nesse valor aqui. A gente somaria tudo o que tem ali, aquela parte em vermelho e aquela parte em amarelo. Reduziríamos o termo semelhante e chegaríamos a esse resultado aqui. Foi muito difícil de achar na prova pelo seguinte: eu fiz a troca das variáveis ali. Eu coloquei o y no lugar do x, vamos dizer assim. Eu só troquei a ordem deles, como eu falei antes para vocês. 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 também é. Então, eu só troquei a ordem da variável aqui. E isso aqui, na hora de procurar na prova, vocês podem ter ficado em dúvida, porque não achou. Mas, se entendesse bem a parte das propriedades ali, o que na hora a gente acaba dando uma rateada na hora da prova mesmo. Mas vamos pensar o seguinte: se fosse na sala de aula, vocês teriam 1h30 para fazer uma prova dessa. Essa seria uma prova que vocês teriam que fazer em sala de aula. Vocês tiveram 2 dias para fazer. Nesses 2 dias, é claro que é muito honesto da parte de vocês tentar fazer sozinho, mas também, se pedir ajuda para alguém, um colega, eu sei que vocês fazem isso. E tem como inibir isso. Temos algumas formas de atrapalhar esse tipo de comunicação. Às vezes o aluno acha que é mais honesto fazer sozinho para saber o quanto que ele aprendeu realmente. Eu gosto muito dessa parte, dessa teoria do aluno querer fazer por ele mesmo ou pedir ajuda dos outros também, não tem como impedir. Mas se tu estuda em casa, essa margem de erro, tu entendendo um pouquinho melhor todos esses caminhos que tem ali. Por exemplo, aqui tinha esse resultado. Eu fui ali e troquei a ordem da parte literal. E aí o aluno já achou dificuldade. Se tu ficasse um tempo olhando para aquela expressão que tu encontrou, claro que tu ainda poderia ter dúvida depois de um monte de conta dessa, se estava certo ou não. É uma questão bem difícil, sim, mas a prova ela tem que ter um grau de dificuldade também, não botar só questões fáceis para o aluno fazer, senão não tem graça. Então essa aqui era a última questão que tinha. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou dar um refresco para vocês. Vocês merecem. Não precisa postar nada hoje. Se vocês quiserem copiar a resolução dessas questões no caderno, pode fazer. Eu repito que eu não vou cobrar isso, mas é muito indicado e interessante que tu faça isso. Porque é uma forma de tu estudar. Depois vai ter uma outra prova mais adiante
e vai cair de novo esses conceitos. Então, quanto mais tu estudar, mais tu vai saber e tu vai ter mais chance de aprender, porque a matemática é bem cheia de armadilhas, né? Visto essas partes aqui que a gente troca. Então, estou deixando assim meio por cima. Se vocês ficarem em dúvidas com alguma parte em específico, coloquem nos comentários ou falem comigo numa maneira de forma privada, que na próxima aula daí eu direciono a minha gravação em cima daquela dúvida ali. E também, se vocês quiserem fazer uma aula pelo Meet, vocês têm toda a liberdade de se combinar ali e falar comigo: será que o senhor poderia fazer uma aula pelo Meet para explicar alguma coisa? Não tem problema nenhum, eu faço. Se vocês acharem que 7h45 da manhã é muito cedo e quiserem, vamos marcar com um grupo de alunos que realmente quer tirar uma dúvida em relação ao conteúdo. Se quiser marcar lá pelas 4 da tarde, desde que não tenha uma aula síncrona com outro professor, ou se quiser fazer depois das aulas normais, que é às 5h30 ali também faço. Antigamente, lá em março e abril, eu fazia live e dava as aulas até 7 horas da noite ali. Mas as coisas vão mudando, vão se adaptando e a gente acaba mudando. Nós temos os nossos horários fixos de aula. Eu respeito isso, eu posto todos os dias que eu tenho aula nos horários certos, nos dias certos, assim como eu estou fazendo com essa aula aqui. Mas a escola dá a liberdade da gente fazer um combinado extra de, se vocês quiserem fazer em determinado horário, é só combinar com o professor. Se eu não tiver nenhuma outra coisa pontual para fazer naquele momento, a gente combina um horário ali certinho, a gente faz, não tem problema. Eu sei que acordar cedo agora a maioria não está fazendo, porque uma hora cansa, realmente vocês não têm a maturidade para as aulas online, assim, do nada assim, tudo foi pro digital, tudo foi pro online. Um adulto, quando faz um curso à distância, já tem uma séria dificuldade de autonomia, de organização, e ficar em casa para fazer as tarefas realmente é muito difícil. Pode não parecer, mas realmente é muito difícil. E tem alunos que realmente têm problemas, que acompanham de forma precária as aulas por N motivos. Realmente não é um motivo único específico. Cada aluno tem uma particularidade em relação aos problemas ali, uma especificidade em relação à situação atual, e a gente tem que respeitar isso. Então, o momento da prova é o momento que a gente cobra tudo que a gente aprendeu até agora. Então, eu apliquei a prova, estou colocando aqui o gabarito e em alguns desenvolvimentos da prova para vocês. Deem uma olhada. Não vou fazer uma aula passo a passo das questões. Vamos fazer um teste agora para ver se vocês conseguem identificar, analisar aonde foi que vocês erraram. E se tiver algum problema ainda assim, podem falar comigo, que eu sou bastante acessível. Associando a prova e a uma coisa específica também, eu sou professor de projeto de vida de vocês também. Então eu acho que essa semana foi bastante pesada, porque eu considero a atividade do projeto bastante... Foi bem exigente a atividade dessa semana para terminar o projeto. E a grande maioria, assim, me mandou muito pronto, assim, já a atividade. Achei até que não ia ter tanta adesão os alunos em entregar esse tipo de
de tarefa. O pessoal entendeu o propósito, muitos gostaram, muitos mesmo. Assim, para dizer quem não gostou mesmo, 3 alunos da turma toda, assim. Mas então aqui a aula é um pouquinho mais leve hoje. Dei uma conferida nas respostas. Está liberado o que vocês responderam na prova ali, as questões, as respostas. Dei uma olhada daí agora no gabarito e a gente se fala.